Olá, pessoal! Então, atendendo a pedidos, nós voltamos com a parte 2 da vida secreta dos folículos. Houve uma série de perguntas e uma série de dúvidas, e aí a gente resolveu prolongar um pouquinho mais e fazer a segunda edição. De novo, eu estou aqui com a doutora Giovana e com a doutora Luciana para conversarmos sobre esse assunto. Muito bom, muito obrigada, doutor Gustavo, pelo convite. É uma honra estar aqui falando a segunda parte sobre a vida secreta dos folículos. Obrigada, doutor Gustavo. É ótimo estar aqui de volta no Reprodução em Pauta. Com certeza nós vamos ter mais uma conversa muito produtiva. Agora eu queria perguntar uma coisa para a Lu com relação à questão da idade paterna. Qual a diferença entre a idade paterna e a materna? A gente sabe que a biologia é um pouco mais injusta com as mulheres nesse sentido. Nós temos também uma diminuição nas chances, de nascido vivo e aumento do risco de aborto com o avançar da idade paterna, mas é um pouco diferente em relação à idade materna. Nós sabemos que a partir dos 35 anos nas mulheres, esses óvulos diminuem em quantidade e qualidade, já começa a aumentar de forma, com uma velocidade um pouco mais acelerada, risco de aborto, de perdas gestacionais. Para os homens, em relação à qualidade do sêmen, nem tanto. A partir dos 45 anos de idade que a gente vê um aumento um pouco maior nessa questão de perda de qualidade, aumento do risco de aborto e dificuldade maior em relação a uma gestação. Então ainda tem aí esses 10 anos de diferença. Perfeito. Agora, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é interessante, porque na verdade, embora a gente tenha essas questões de diferença biológica, essa questão do congelamento de óvulo, embora ela não garanta, que a mulher vai ter aquele filho com certeza, fala, beleza, tudo bem, eu congelei 11 óvulos, 10 óvulos, 15 óvulos, pronto, agora tá tudo ótimo, que eu nunca mais vou precisar me preocupar com isso. Não é bem assim, né? É como se fosse um seguro. Eu sempre utilizo essa analogia, é um seguro que você faz e deixa você um pouco menos vítima da biologia, diríamos assim, né? E eu sempre explico para meus pacientes, o seguro é aquela história que você paga um X lá, ou então você faz essa salvaguarda aí, para o seu carro, por exemplo, mas se eventualmente você perde seu carro, você bate o seu carro, não é que você vai ganhar um carro exatamente igual o que era, né? Normalmente é um pouco diferente, é um pouco mais... Então eu acho que essa coisa do seguro é isso. A mulher ela não vai ficar sem nada quando ela congela óvulo, mas por outro lado também não é falar assim, beleza, vou congelar meu óvulo porque eu nunca mais vou tentar, né? Então isso que a Lu falou é bem legal. Muitas e muitas mulheres às vezes congelam, deixa essa reserva lá, deixa aquilo mais ou menos seguro, mas acaba engravidando por outros modos, né? E daí, a partir daí, se tem um questionamento, assim, de em que idade eu devo pensar em congelar meus óvulos em termos de custo-efetividade e quantos óvulos eu devo congelar para eu ter um nascido vivo, um bebê em casa, digamos assim. Então, assim, a gente sabe que se aquela paciente, que a gente sabe que a qualidade e a quantidade é melhor na juventude, em torno abaixo dos 35 anos, mas vamos falar até 32 anos. Se eu resolver congelar meus óvulos nessa faixa etária, é certo que eu vou muito provavelmente precisar de menos medicação para conseguir uma quantidade de óvulos adequada. Uhum. E esses óvulos, então, além de ter uma boa quantidade, eles vão ter uma boa qualidade. Mas também existe uma grande probabilidade de eu conseguir engravidar espontaneamente no futuro e não precisar desses óvulos. Então, o custo pode ter sido um pouco menor, mas também eu fiz um custo que talvez tenha sido desnecessário. Se eu deixo para congelar meus óvulos muito tardiamente, eu vou precisar muitas vezes de mais medicações, talvez eu precise fazer mais de um ciclo de estímulo para conseguir uma quantidade adequada de óvulos, E esses óvulos vão ter uma menor qualidade, Mas muito provavelmente eu vou precisar desses óvulos no futuro. Então foi feito um estudo da estimativa assim de quando que seria a melhor custo-efetividade, que idade, que faixa de idade eu teria uma melhor custo-efetividade para o ciclo de fertilização in vitro, pensando que eu vou poder provavelmente eu possa utilizar esses óvulos no futuro, mas também não gastando tanta medicação. Ou seja, na verdade, qual é o ponto de equilíbrio aí entre o que você vai gastar e a chance de você usar, exatamente. Certo? Então, eles chegaram à conclusão que
na metade dos 30 ali, entre os 34 a 37 anos, seria aquele ponto onde a gente tem uma maior custo-efetividade, ou seja, eu tenho, né, uma maior probabilidade de utilizar esses óvulos e também esses óvulos ainda têm uma qualidade adequada para que eu consiga uma quantidade adequada utilizando menos medicação. Eu diria que, na verdade, assim, esse é um estudo legal, mas, assim, após 35 é aquele com emoção, né? Exatamente, Tem com emoção e sem emoção. Então, assim, congelar antes do 35, você vai congelar, tem esse custo de efetividade, mas é sem emoção, é mais tranquilo, né? Com 35 dá para congelar também, daí para frente dá para congelar, porque às vezes é a hora que foi possível, né? Mas aí é com emoção, né? A partir dos 35 é aquela história. Hoje é melhor que amanhã, né? Exato. Tem um ditado chinês, que é um ditado muito legal, que ele fala que o melhor momento de se plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento de se plantar uma árvore é agora. Né? Então, é um pouco relacionado a essa história do congelamento de óvulos, né? Muitas e muitas vezes o melhor momento é quando? Anos atrás, né? Mas às vezes o segundo melhor momento é o que você tem, né? Lógico que a gente tem que individualizar também, né? Depende de cada paciente. Uma paciente que ela chegou no seu consultório com 30 anos, ela tem uma ótima reserva ovariana. Eu não quero fazer agora, eu vou viajar, fazer intercâmbio, ficar 2 anos fora, tal, vou deixar para fazer com uns 33. Tudo bem, para essa paciente não vai ter problema. Uma paciente chega com 27, já com a menstruação começando a ficar ciclos muito mais longos. Ela tem história de mãe teve menopausa precoce, a avó teve menopausa precoce, a irmã dela. Aí você vai olhar para a reserva ovariana dela com mais carinho, né? E talvez para essa paciente vale a pena sim você congelar antes. E é muito importante o que a Luciana falou, até considerando assim, isso é para uma paciente saudável, né? Que a gente fala essa idade aí entre os 32 e 37, idealmente ali entre 32 e 35 anos. Mas claro que a gente sempre tem que considerar o histórico da paciente e também as condições clínicas e também algumas questões familiares, né? Então, aquelas pacientes, como a Luciana falou, que tem história na família de mulheres que entraram mais cedo na menopausa, ou história, né, de infertilidade por algum motivo na família, ou aquelas pacientes que vão, né, por um acaso tiveram, né, um câncer, né, e vão precisar utilizar quimioterapia, radioterapia, alguma coisa que deplete a reserva ovariana delas, né, elas vão precisar, né, obviamente, pensar nesse congelamento numa idade mais precoce, ou outras condições clínicas, talvez precisam fazer alguma cirurgia ovariana, alguma coisa do tipo. Muito bom. Agora eu quero perguntar para vocês, e eu também quero opinar um pouco a respeito de sinais de alerta sobre a saúde desses óvulos. O que uma mulher, uma paciente, ela deveria prestar atenção, ou então alguns marcadores, ou então alguma coisa na vida dela que ela tem que falar assim, opa, pode ter algo de errado com meus óvulos. Vocês querem comentar um pouco a respeito disso? A Lu já falou um pouco a respeito, por exemplo, de cigarro, de hábitos, né, de sedentarismo, de obesidade, são coisas que, de fato, eles prejudicam isso. Mas eu queria, tem algo mais que a gente pode fazer? A Lu falou também com relação à questão da idade da menopausa da mãe, né? Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma tendência de entrar na menopausa mais ou menos quando a mãe dela entrou. Então, se a mãe entrou muito cedo, é bom ela ficar atenta, né? Algo mais vocês lembram? Eu acho que estilo de vida saudável é bom em todas as situações, sim, né? Isso é uma coisa legal. Acho que se atentar um pouco para a questão na parte hormonal, né? Então, a questão dos ciclos, você vê paciente que tem ciclos irregulares, ela pode ter alguma alteração hormonal, inclusive alteração dos hormônios masculinos, né? O hiperandrogenismo, que a gente chama, que pode prejudicar um pouco essa questão ovariana. Então, aí entra a síndrome dos ovários policísticos, entra alterações na adrenal, enfim, que podem prejudicar um pouco. São algumas pacientes que podem acabar tendo uma excelente reserva ovariana, né? No caso das pacientes com síndrome dos ovários policísticos, mas, de uma certa forma, a qualidade desses óvulos pode também ter uma certa diminuição, né, em relação aos pacientes que não têm nenhuma outra alteração nesse sentido.
Legal. Então, assim, uma das coisas é isso que a gente falou, né? Os hábitos de vida, a história pessoal dessa paciente, a história familiar dessa paciente. Isso que a Lu lembrou foi uma coisa muito legal, que é a questão da menstruação. O fato da menstruação de uma pessoa não ser regular é um sinal de alerta para ela, né? Com relação ao óvulo. Ou ela tem ovário policístico, que ela pode ter bastante óvulo, mas eles não serem tão eficazes assim. Ou então pode ser algum sinal de que os hormônios dela já estão baixando, né? Então existe também algumas situações em que a mulher começa a ter uma tendência de entrar em insuficiência ovariana antes da hora, né? Uma coisa que eu queria acrescentar, então a menstruação ela é um dado clínico importante para a mulher, além desses outros que a gente falou. Algumas outras coisas que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Primeiro, a presença de parentes, principalmente masculinos, né, meninos com déficit cognitivo ou déficit mental na família da mulher. Então existe uma doença que a gente chama de X frágil, o X frágil é a causa mais comum de déficit mental em meninos. Então, esse é um dado que eu acho que vale a pena a gente investigar, né? Se ela tem esse histórico, trazer isso para a gente ver se existe a possibilidade de essa doença se manifesta nos meninos como déficit mental e no que a gente chama de pré-mutação, nas mulheres tem uma tendência delas entrarem em insuficiência ovariana prematura, que a gente era antigamente conhecido como menopausa precoce. Então é um outro dado que vale a pena a gente ressaltar como sinal de alerta para os seus óvulos, né? Outra coisa também é a questão das doenças autoimunes, né? Então, pessoas que têm era isso que eu ia histórico comentar. de doenças autoimunes, né? Então, pode existir uma maior chance dela ter uma autoimunidade contra o seu ovário. Isso também Legal. pode piorar a qualidade. Também tem doenças autoimunes como o lúpus, por exemplo. Então, no lúpus, às vezes a gente usa medicações que podem ser tóxicas ao ovário. Então, isso também pode ser uma causa dessa paciente entrar na menopausa prematuramente ou dela ter uma qualidade, né, diminuída da sua reserva ovariana. Uma bem quantidade. lembrado que não necessariamente é só uma quimioterapia, né, que vai agredir o ovário. Exato. Tem outras medicações não quimioterápicas que podem prejudicar um pouco também. E isso que você falou é bem legal, porque na verdade o que acontece? A pessoa tem uma doença autoimune. Autoimunes são aquelas doenças em que o seu organismo ataca o seu próprio organismo, né? Então, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, às vezes a tiroidite, né? Que é muito comum, a Até tiroidite. alguns tipos de diabetes. Alguns tipos de diabetes. Então, quando tem essas coisas, vale a pena passar no ginecologista, conversar um pouco a respeito do risco que disso eventualmente está fazendo mal para os folículos que essa paciente tem, né? Então, isso é bem legal. A outra coisa é quantos óvulos eu devo congelar. Então, eu sou uma mulher de 35 anos, por exemplo, eu decidi que eu quero adiar minha maternidade, né, lá depois dos 40, depois que eu terminar meu terceiro pós-doc, e eu quero congelar óvulos. Então, quantos óvulos eu devo congelar para ter uma reserva, uma garantia, não garantia, mas assim, uma boa chance de ter um bebê em casa, né? Então, existe algumas estimativas em relação a isso. Então, o que se coloca, né, via de regra, para aquelas mulheres abaixo dos 38 anos, se eu tiver entre 15 e 20 óvulos congelados, eu tenho uma chance de pelo menos 70% a 80% de conseguir ter um bebê em casa. Que é uma chance muito alta. Que é uma chance muito alta. Exato. Técnicas de reprodução assistida é uma chance bem alta. Para o segundo filho, daí essa chance, com esse número de óvulos, né, fica em torno de 40% a 50%. Agora, se eu tenho mais de 38 anos, eu preciso de mais óvulos, entre 25 e 30 anos, para eu conseguir uma chance de 65% a 75% de ter um bebê em casa. Então, isso que o Dr. Gustavo falou. Depois dos 37, a gente trabalha com emoção. Que é o grande paradoxo que a gente tem, né? Quando você vai ficando mais velha, você precisa de mais óvulos, mas ao mesmo tempo é o momento que você começa a ter menos óvulos, né? Então, Exato. Aí você e daí precisa a questão do custo-benefício. Tratamentos, e enfim. Esse paradoxo é terrível, né? Tem muita paciente também atualmente que congela, não pensando no primeiro filho, congela pensando no segundo, né? Tá com 34 anos, eu quero começar a tentar engravidar agora, mas eu quero já deixar alguns óvulos congelados porque eu quero ter mais de um filho. Boa lembrança, então, isso boa é uma pergunta importante da gente fazer para as pacientes antes de começar o processo de congelamento, né? Quantos filhos ela quer ter? Então, a partir daí, a gente vai estimar quantos óvulos são necessários para que a gente consiga ter
esse sucesso essa família ideal, que seria a família que ela quer, em termos de número. Isso que você falou é muito legal, porque na verdade quando a gente vai pensar, e hoje a gente tem que pensar e falar isso, mais do que pensar, a gente tem que conversar isso com as pacientes, que é com relação assim, você já pensou quantos filhos você quer na vida? Você já pensou se você quer filho na vida? Então, uma coisa é a gente falar assim, olha, não, eu não quero filho, eu tenho 22 anos, eu não quero filho agora. A gente não está perguntando agora, né? Você quer ter filho algum dia na sua vida? Ou não. E se você quer ter filho, quantos filhos você quer ter? Então, essas são algumas perguntas que a mulher tem que ter dentro dela agora, hoje em dia, né? Porque a gente sabe perfeitamente que, frente a essa queda e todas essas coisas que a gente comentou aqui hoje, é importante que a pessoa decida. Olha, 22 anos, 23 anos, está lá no meio da faculdade, mas é importante, será que eu quero ter filho um dia ou não? Ou isso não é uma preocupação? Né? Então, é o que a gente chama de planejamento reprodutivo. O que significa isso? É você mais ou menos fazer uma linha na sua vida e falar assim, olha, eu quero isso, isso e isso. É uma coisa precisa? Não é precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante, é preciso. Né? E até o não sei já coloca uma dúvida em relação ao futuro. Então, o não sei também significa que será que é melhor eu ter uma certa garantia lá no futuro para eu me decidir depois? Então, o não sei também é importante, né? Exato, exatamente. O que eu acho que é o mais importante é conversar sobre esse assunto, né? Uma das coisas que a gente tem uma pesquisa super interessante na Febrasgo e em algumas sociedades internacionais também, que eles falam que o ginecologista está muito... por exemplo, bem treinado para fazer rastreamento de câncer de mama, para fazer rastreamento, para fazer Papa Nicolau, que é o rastreamento de câncer de colo de útero, mas ele não está tão bem treinado para conversar a respeito de fertilidade futura das pacientes, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa de fato conversar com as pessoas, para a gente, conversando, a gente se entende. Mais uma coisa que eu queria conversar com vocês, na verdade, são dois assuntos. O primeiro assunto é a respeito de que a FIV pode resolver qualquer coisa. Queria que a Lu comentasse para mim, porque existe um pouco essa ideia, né? Falou assim, não tem problema, eu vou engravidar quando eu quiser, porque a FIV é super poderosa, tem um monte de tecnologia e tal, e que dá para resolver. Queria que você comentasse, Lu. É um pouco perigoso pensar assim. A gente sabe, não, com certeza a fertilização in vitro ajuda muito e tem casais que realmente precisam dela, né? Ou porque a mulher tem, às vezes, obstrução nas duas tubas, ou tem um fator importante no sêmen, ou enfim, tem vários outros aspectos. Mas a gente sabe que, como todo tratamento em medicina, não é 100% de garantia, né? Acho que nada é 100% de garantia, então... a gente tem que realmente conversar muito bem disso com os casais, porque às vezes pode ser um tratamento muitas vezes frustrante, né? Principalmente depender da questão da idade também, reserva ovariana, então às vezes acha que eu vou começar meu tratamento agora esse mês que vem eu tô grávida, e aí faz o ciclo, aí tem poucos óvulos, aí não consegue nenhum embrião naquele ciclo, precisa fazer outro. E no final demora mais do que o tempo esperado e é comum, né? Infelizmente é comum a gente ver esse tipo de caso. É verdade. Então, isso que você falou, eu acho que é bem legal que a gente converse aqui também, porque tem de fato, tem algumas doenças, alguns problemas que realmente é assim, a FIV ela responde de uma maneira sensacional, né? Mas um dos problemas é a questão da idade, né? Então, esse mito de que não tem problema, qualquer idade eu vou lá e resolve, não é, porque as taxas elas caem muito, né, com a idade materna, mas na medida em que avança a idade materna, vão caindo também as taxas de sucesso, né? Então, aquilo que você disse, quer dizer, a mulher precisa de mais óvulos para conseguir um bebê e é exatamente a época que ela tem menos óvulos na vida dela, né? Então, esse é um fator que eu acho que vale a pena a gente... conversar. Agora eu queria perguntar uma outra coisa para a Giovana com relação a essa questão de
desse processo da FIV como um todo, iniciando desde o primeiro dia que ela chega na clínica, faz estímulo ovariano, vai lá e resgata aqueles folículos que iriam morrer, e aí depois a gente faz a fertilização. Existe um funil muito grande para isso, né? Então você precisa queria que você comentasse um pouco a respeito desse funil aí, e é o funil que eu brinco que é o funil da angústia, né? Que todo mundo tem uma expectativa super elevada, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando a gente começa a ver os números, a gente fala, preciso colocar meu pé em outro patamar para a gente entender, né? Então assim, na verdade esse óvulo, depois de aspirado, ele precisa passar, né, por uma corrida basicamente, né? Então aquela corrida que tem da realidade, expectativa e realidade, ele precisa passar por vários processos até ele ser um embrião de fato que possa ser transferido para o útero. Então primeiro a gente aspira esses óvulos. Então esses óvulos eles ficam no laboratório ali cerca de 2 horas para a gente ver quantos desses óvulos aspirados vão de fato amadurecer. E só esses óvulos maduros que vão conseguir ter uma boa taxa de fertilização. Então, desses óvulos maduros, a gente vai fazer a união desses óvulos com o espermatozoide, então a fertilização. Se eu tenho, por exemplo, 10 óvulos captados, 80% desses óvulos é que vão de fato amadurecer para conseguirem ser fertilizados. Aí você já perdeu 20%. Eu já perdi 20%. Daí, desses óvulos maduros, cerca de 70% a 75% é que eu consigo ter uma fertilização, ou seja, uma união do óvulo com o espermatozoide de maneira adequada. Então, eu também já perdeu mais um pouquinho. Perdi. Né? Então, depois da fertilização, é que a gente vai ver quantos desses óvulos eles vão conseguir formar embriões de fato. E além de formar embriões, eles ainda precisam chegar até mais ou menos o 5º dia, né, de vida desse embrião para ser um embrião que seja bom de ser transferido. Então, só dos 10 óvulos que eu parti, eu consigo, né, a partir desse funil, dessa seleção, eu chego em torno mais ou menos de 2 a 3 embriões, dependendo da qualidade desses óvulos. Então, tem todo esse processo, ou seja, né, que é importante. Dependendo da idade também, isso, né? Que idade e qualidade estão muito atreladas. Exatamente, dependendo da idade da paciente. Mas isso eu acho que é muito legal e muito importante que a gente converse e a pessoa... Porque às vezes a pessoa ela vem com uma expectativa muito grande, né? A gente também, obviamente, a gente fica com expectativa de que vai dar tudo certo. Eu acho que a diferença é que muitas e muitas vezes, como a gente está acostumado com essa realidade, a gente tem mais ou menos uma noção. Às vezes a pessoa vem com informação, por exemplo, só da internet, ou então informação leiga, fala, não tem problema, eu vou estar... com 10 óvulos, eu vou ter 10 embriões, né? E aí o que você falou que não é exatamente assim, né? E ainda tem a questão se esse embrião vai implantar mesmo, né? E a paciente vai conseguir engravidar. Foi aquilo que você falou dos números. Em torno de 35 anos, mais ou menos 50% dos embriões são alterados, 50% normais. Então, se uma paciente tem 35 anos, ela tem 2 embriões, um deles vai ser normal, em torno de 60% de chance de uma gravidez. Se é uma paciente com 40 anos que tem só 2 embriões, estatisticamente falando, a chance de nenhum deles ser normal é alta, né? E agora, a gente fala, mas eu vou ficar desanimado, porque não vai dar certo, porque a quantidade de óvulo para a quantidade de embrião é muito pequena. Na verdade, as taxas de sucesso com FIV são maiores do que a natureza, né? Então, por exemplo, na natureza, para uma gravidez natural, a pessoa tem mais ou menos 15% de chance se ela tem por volta de 30 anos, né? 15% de chance... Todo mês, né? É por mês, né? Então a gente brinca que é assim, aquele dia do jantar romântico, ela tá ovulando, deu tudo certo, meu Deus, o vinho veio maravilhoso, foi um amor louco. 15% de chance de se engravidar naquele dia, né? Numa transferência de um embrião euploide, num bom embrião, você tem aí 56%, 50% mais ou menos de chance dela engravidar, né? Então, apesar desse funil ser um funil muito estrito, ser um funil bastante grande, ainda assim a FIV ela apresenta os melhores resultados em termos de um casal, por exemplo, que tem necessidade de ajuda para conseguir o bebê que eles querem, né, para constituir. E uma outra pergunta que vem, acho que talvez a Lu possa comentar, que aparece muito nas consultas, é assim, bom, então se eu preciso passar por todo esse funil, será que não é melhor eu já ter o meu embrião congelado ao invés de congelar o óvulo? Porque daí esse embrião ele já foi selecionado por todos esses processos, né? Então quais seriam as vantagens e as desvantagens da gente congelar o embrião ao invés de congelar o óvulo?
Bom, essa realmente é uma dúvida bem frequente. A gente tem várias coisas a se considerar, né? Primeiro, o óvulo, ele é da mulher, né? O embrião é do casal. Então, tem várias questões envolvidas, né? Às vezes, aquela paciente não tem ninguém ainda, então a opção dela naquele momento é congelar o óvulo mesmo. O que de uma certa forma facilita um pouco a vida dela, né? Nesse sentido, Sim. né? Porque ela não, é a única opção que ela tem. Nós sabemos que a sobrevivência de um embrião ao descongelamento é muito alta. No óvulo a gente pode ter um pouco de perda nesse descongelamento, mas as técnicas de congelamento melhoraram muito, então cada vez mais a gente tem uma sobrevida aí de quase 100% no descongelamento dos óvulos. Mas tem que pensar várias coisas envolvidas, né? Tem questões éticas, tem questões religiosas, tem casais que falam, não quero congelar embrião, vou congelar só óvulo, depois a gente fertiliza para transferir o embrião, né? Não quero deixar o embrião congelado. Sem problemas, eles estão no direito deles. Então tem, assim, várias coisas que a gente tem que levar em consideração ao tomar essa decisão, né? E quando a Lu fala assim, o óvulo é da mulher, né? A gente, claro que quando a gente está congelando, preservando a fertilidade de um casal, no caso, a gente não está pensando que esse casal vai se separar, mas a gente sabe que fatalmente isso pode acontecer. No momento que essa mulher congela os óvulos dela, os óvulos são dela, né? O espermatozoide é aquela coisa ali que no homem até, né, os 50 anos tem um o espermatozoide é mais simples, então não tem tanto esse problema. Outro problema interessante que aparece é, por exemplo, e se um morre, né? Como é que a gente faz para transferir esses embriões depois? Será que a gente tem essa autorização para essa transferência? Né? Aí entra numa complicação, né? Então, muitas e muitas vezes a gente vive um pouco isso com relação a essa questão de fazer, por exemplo, congelamento de embrião muito precocemente, né? Essa questão, por exemplo, de separação, muitas e muitas vezes isso acaba gerando um determinado tipo de tensão e Então, nesse sentido, é aquela história. O congelamento de embrião para um casal que está pretendendo ter filhos em breve, ele sem dúvida é melhor, porque até biologicamente é mais simples, vamos dizer assim, ele suporta mais do que o óvulo, né? E ele já passou por todo esse funil, né? Por uma grande parte dele, pelo menos. Mas eu acho que o mais fundamental nessa história é conversar direitinho com uma equipe boa, com os médicos que têm domínio dessa coisa, porque essa conversa é uma conversa fundamental, né? Entre o cliente, o casal e o médico. Por quê? Porque nesse sentido, tem outra frase que eu curto também bastante, é com relação a essa questão de como você vai na internet buscar informação médica, né? Então, informação médica na internet é como, na minha visão, é como se você fosse numa feira de olhos vendados. Tá tudo lá, mas você pode não fazer as melhores escolhas, né? Então, por isso que é importante que você tenha uma equipe, que você tenha um médico e uma clínica adequados. Por quê? Porque eles vão te ajudar de alguma determinada maneira a fazer as melhores escolhas, né? Aí ele vai tirar essa venda do seu olho e vai falar, olha, é por aqui que a gente vai, tem essa possibilidade. Então eu acho que essa conversa com a equipe ela é essencial, né? Então chegamos ao fim do segundo episódio da Vida Secreta dos Folículos. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Luciana. Foi muito legal. A gente espera que vocês tenham gostado e, mais do que isso, tenham aprendido um monte de coisa. Deixe as suas dúvidas nos comentários e até a próxima. Muito obrigada pelo convite, doutor Gustavo. Foi uma honra estar aqui de novo. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Até a próxima.